Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fantástico, fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que viagem fantástica através da Bíblia. Eu e você, nós juntos aprendendo mais do texto sagrado. Hoje vamos ver Levítico capítulo 21, parte 2, a última parte do 21, esse também é pequeno. Episódio número 420, quinta temporada, livro de Levítico, disponível para você aí no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon Music, na Apple Podcasts, em tantos outros streams aí que eu não saberia nem dizer os nomes de tantos, onde você encontra o podcast Entendes o que estás lendo, esse estudo sequencial, teológico da Bíblia, onde nós temos aprendido bastante, tem sido uma jornada excepcional. Vamos lá, hoje, nessa parte 2, nós vamos continuar falando da perfeição do sacerdócio, as exigências ali que tinham, como que a gente aplica tudo isso nos dias de hoje, os princípios. Então vamos lá? Estão prontos? Prontas? Leia o capítulo, isso é importante, tá? Leia o capítulo lá com calma, em oração. Se você tiver várias versões, leia várias versões, uma tradução na linguagem de hoje, uma tradução mais contemporânea. E depois vem para cá e escute a nossa explicação para você entender melhor tudo o que o texto tem a nos ensinar. Os sacerdotes, quando eles oficiavam, e eminentemente o sumo sacerdote, eles eram tipos da pessoa bendita de Jesus Cristo. Era, portanto, necessário que fossem santos e sem mácula. Eles também representavam tipos de cristãos, tá? A capacidade em que também deveriam ser santos, pois os verdadeiros cristãos o são, embora nem sempre sem mácula ou sem pecado, né? Então, em qualquer caso, os sacerdotes eles deveriam ser santos, esse era o requisito. Eles deveriam ser santos como tipos de Cristo. E assim eles ofereceram o que o texto chama no versículo 6, ofertas feitas pelo fogo. Eles ofereceram o pão de seu Deus. Então o fogo do altar, do Calvário, é a divindade na qual o corpo de Cristo se tornou um sacrifício, no qual a justiça e a misericórdia de Deus podem banquetear-se. É um símbolo aqui. Cristo como nosso sacerdote, assim ele se oferece como o sacrifício ele próprio. Então eles são coroados com o óleo da unção do seu Deus, versículos 10, versículo 12. Essa unção ela representava o brilho da graça do Espírito Santo. Quando Jesus foi ungido com o óleo da alegria no Monte Santo, ele foi coroado de glória e honra e também pelo sofrimento da morte. Compare Hebreus capítulo 2, versículo 9, 2 Pedro capítulo 1, versículo 17. E assim ele foi consagrado para vestir as vestes de sua ressurreição para entrar nos lugares santos. Versículo 10. Eles não poderiam se contaminar, né, se lamentando num funeral ali, por exemplo, com os mortos. Eles não podiam tocar. Se não oficiarem, eles podem se contaminar por parentes de primeiro grau, para uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um irmão, para uma irmã, mas não para uma irmã que é casada. Ela é uma só carne com o marido e foi incorporada a outra família. Então ela não fazia mais parte ali. Por sua esposa ele não lamentaria, versículo 4. Veja Ezequiel capítulo 24, versículo 16 ao 18. A esposa do verdadeiro sacerdote aqui é um símbolo, é a igreja.
ela nunca pode morrer, as portas do Hades ou do inferno também não podem prevalecer contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mesmo seus membros não sofrem com a morte, é apenas o portão para a sua promoção à glória. João capítulo 11, versículo 25 e 26. O sacerdote não deveria fazer marcas na calvície, marcas na barba, cortes no corpo, como alguns povos faziam ali em homenagem a outros deuses ou em sinal de tristeza. Então, ao se profanarem, eles profanariam seu Deus. O sacerdote ele não poderia lamentar, ele não deixaria o santuário para se contaminar. Jeová habita no santuário do corpo de Cristo. O sacerdócio nunca pode deixar aquele santuário. Versículo 12. Hebreus capítulo 7, versículo 23 a 28. Vemos uma explicação disso também. Então eles deveriam ser santos também no casamento. Nenhum sacerdote deveria se casar com uma prostituta, por exemplo, uma mulher que não fosse virgem ou divorciada, versículo 7. A prostituta babilônica, então, por mais insolente e ilusórias que sejam as suas pretensões, não poderia ser a noiva de Cristo. Aqueles que se uniram a Cristo não deveriam buscar adesão a ela. Aqui é algo mais apocalíptico que a gente vai ver mais para frente, Apocalipse 17, 1 ao 5, Apocalipse 18 e 4, que é dia desses, quando a gente chegar lá, a gente vai explicar o que é essa prostituta babilônica, o que ela representa, é simbólica aqui, tá bom? Então, a noiva do sumo sacerdote, ela deveria ser uma virgem de seu próprio povo, versículos 13 e 14. As descrições da verdadeira igreja de Cristo são muito diferentes daquelas da mulher das cidades das 7 colinas. Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 21. Veja 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo 27. Nós vamos entrar em todos esses detalhes aqui quando nós chegarmos nesses textos, tá bom? Então os filhos deveriam ser santos também, versículo 14. São filhos da verdade, a semente da fé de Abraão. Se a filha fosse uma prostituta, se tornasse, ela contaminaria. E para se purificar, ele deveria entregar ela para ser queimada no fogo. Versículo 9, Gênesis capítulo 38, versículo 24. Isso aqui é representativo do destino da dama escarlate, lá em Apocalipse 17, Apocalipse 18, Apocalipse 19, depois a gente vai ver isso. Então as leis aqui eram extremamente rígidas, demais da conta. Os sacerdotes deveriam ser sem mancha, sem pecado. Aqueles que tipificaram Cristo devem ser. E aí nós temos a enumeração dos defeitos, qualquer um dos quais ele desqualificaria para o ofício sagrado de sacerdote. Versículo 18 ao 20. Sem dúvida, meus queridos, usando isso como representatividade da pessoa de Jesus, ele era fisicamente, bem como mental e espiritualmente, um ser humano perfeito. As expressões em Isaías, capítulo 52, 14, capítulo 53, 2, obviamente, faziam referência a seus sofrimentos, humilhações, quando diziam que não havia beleza nele, nem formosura. Aquele que tinha um defeito entre os filhos de Arão não poderiam se aproximar para oferecer o pão de seu Deus. Se Cristo não estivesse perfeitamente livre do pecado, ele não poderia ter expiado por nós, ter morrido em nosso lugar. Então veja que ele não poderia entrar no véu, versículo 23. Ele não representará aquele que é o caminho para o céu, que está qualificado para santificar o povo com o seu próprio sangue. Olha lá, vai lá em Hebreus 7, versículo 26 a 28. Hebreus capítulo 13, versículo 10. Então os sacerdotes manchados, eles podem representar também cristãos. Sim, versículo 22 fala, o pão do seu Deus eles podem comer. Homens que têm enfermidades podem viver em Cristo, mas aquele que representa esse pão, ele deveria ser sem defeito. Os defeituosos, aqueles
deficientes, eles poderiam comer das coisas sagradas, mas os impuros não deveriam. Entre enfermidades e pecados há uma grande diferença aqui no texto. As enfermidades, elas não excluíam os homens da comunhão com Deus, mas os pecados sim. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, faz referência a esses princípios, tá? Aqueles que comem o pão da Eucaristia, chamada aí da ceia do Senhor, eles devem ser santificados na vida. Caso contrário, eles profanam o nome que professam reverenciar. Então veja que com muita frequência, sacerdotes manchados, eles representam ministros agora na dispensação do Evangelho. O Novo Testamento, ele dá leis aos ministros e suas esposas, e aqueles que instruem os outros devem fazê-lo, tanto pelo exemplo quanto pelo preceito, como Paulo escreveu a Timóteo lá no 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Eles não poderiam ser cegos ao significado da palavra de Deus. Eles não deveriam ser mancos, os sacerdotes, nas mãos ou nos pés, mas capazes de dar o exemplo no trabalho e no andar, era tudo representativo disso. Eles não deveriam ter nada supérfluo nem deficiente, eles não devem ser sábios acima ou sábios sem aquilo que está escrito. O sacerdote que era santo para o seu Deus deveria, portanto, ser santo para o seu povo, versículos 6 ao 8 do capítulo 21. E assim o ministro do Evangelho deve ser estimado por causa de seu trabalho. É o que Paulo escreveu à igreja lá em Tessalônica, nos primeiros Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. O serviço do sacerdote deveria ser impecável. E nós ganhamos 3 verdades aqui para você fixar e anotar nesse capítulo 21, do versículo 16 ao 24. A verdade primária aqui, o princípio, destinada à nação hebraica. A instrução especial contida aqui nessa passagem é que o altar de Deus deveria ser honrado de todas as maneiras possíveis, portanto, para ser preservado de tudo que o traria em desrespeito e, portanto, não ser abordado por qualquer sacerdote que tivesse uma mancha corporal. Era impossível para o povo dissociar ali o próprio altar daqueles que ali ministravam. Se, portanto, qualquer desfiguração física tivesse sido permitida e aqueles que eram deformados tivessem permissão para oficiar, as ordenanças sagradas de Deus teriam sofrido em algum grau com a associação de pensamento do homem com a coisa defeituosa. O sacerdote com defeito não poderia chegar ao altar, para que não profanasse os santuários. Versículo 23. Nós podemos aprender dessa passagem aqui muitas coisas. E a segunda verdade secundária aqui, além da primeira, que é aplicável a todos nós, é que em um sistema típico é necessário que o corpo represente frequentemente a alma, os órgãos de um retratando as faculdades do outro. A exigência de uma estrutura corporal perfeita por parte daqueles que se aproximaram para oferecer o pão de seu Deus, versículo 17, insinuou a eles, e agora, meus queridos, indica para mim, para você, para nós, a verdade essencial e eterna de que o que deve ser trazido ao serviço de Deus, não aquilo com o qual podemos nos separar mais facilmente, mas o melhor que podemos trazer. Não o serviço pouco atraente, mas o que é tão bonito e convidativo em sua forma quanto podemos fazê-lo. Não falta de conhecimento de nosso assunto, mas a aquisição e a compreensão mais completa possíveis. Não um exemplo que seja defeituoso, uma caminhada irregular, mas uma conduta correta e honrada, andando irrepreensivelmente nos mandamentos do Senhor.
não uma entrega fraca e vacilante, mas um manuseio da palavra de Deus fácil e hábil. Nós podemos notar que o Deus a quem servimos está na expectativa, mas não é imprudente. Aquele que se recusa a permitir que um sacerdote com qualquer defeito se aproxime para oferecer o pão do seu Deus, esse mesmo deseja expressamente que tal sacerdote coma o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Versículo 22. Pode não servir, mas não deve sofrer por causa de um infortúnio corporal. Deus exige de nós que ao nos aproximarmos dele, não tragamos nossa exaustão, mas o nosso frescor, não a nossa preparação apressada, mas a paciente, não os nossos restos, mas a nossa substância, não os nossos pertences inúteis, mas nosso eu mais digno ao mesmo tempo. Ele faz todas as concessões para a nossa fraqueza, nossa enfermidade, nossa debilidade e fragilidade humana. Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Não ousamos esperar prestar a Deus nenhum serviço absolutamente imaculado aqui. Se dissermos que não temos pecado, nós enganamos-nos a nós mesmos. 1 João capítulo 1, versículo 8. Aqui, nossos serviços mais sagrados são prejudicados pela imperfeição espiritual. Meus queridos, deve ser o nosso objetivo, nossa oração, nosso esforço, tornar a nossa adoração, nosso trabalho, a nossa vida o menos manchados possível. Tornar todo o nosso serviço o mais elevado possível em espírito e motivo, e fazendo isso, nós podemos olhar com confiança e alegria para o tempo em que seus servos o servirão na plenitude de sua força e alegria lá na eternidade. Tá bom? A gente se encontra no próximo episódio para ver o capítulo 22. Acho que, se não me engano, 22 vai ser 4 episódios. Acho que 22 ainda é 2, não tenho certeza aqui. Acho que é 23. Tem 4. Mas o importante é que estamos chegando próximo ao fim, que nós vamos até o capítulo 27. Tem sido uma jornada, toda vez que vai chegando próximo ao final do livro, vai batendo um cansaço. Mas Deus é bom, até aqui nos ajudou o Senhor, como disse Samuel, e por que duvidar que Ele continuará nos ajudando. A gente se vê em breve. Um abraço, se você tem gostado, compartilha, fala desse trabalho. Espalhe aí que tem muita teologia bíblica aqui gratuita no seu celular. E isso é bênção de Deus. Aproveite e abençoe outros também. Tchau, tchau. Deus abençoe.